Você que nos acompanha sabe que a gente tem tido a alegria de receber nossos colegas jornalistas aqui no Falando Nisso, e o nosso convidado de hoje é o Ananias Ribeiro. Ananias, que é um nome que é uma revelação no jornalismo político nos últimos anos, tanto que hoje ele tem o próprio programa, o Ciência Política, que vai ao ar todas as noites aqui pela Rede Meio Norte, mas não abre mão do jogaço, que é o jogo do poder, né, que a gente sempre acompanha todos os dias aqui pela Rede Meio Norte, que tem à frente o Amadeu Campos, mas que tem o Ananias, tem a Poliana, tem o João Carvalho, todo mundo passa por lá, na verdade, né? E tem outros integrantes ali. E o Ananias, 2 vezes por semana, ele está à tarde, porque, gente, eu acho que ninguém aguenta falar de política de manhã, de tarde, de noite, mas o Ananias é desses. A gente descobriu, eu achava até então que era o Arimatea Carvalho, mas é o Ananias que fala, pensa, só elabora tudo pensando em política 24 horas. O Ananias, ele tem 18 anos, né, de jornalismo, desses, eu acho que mais da metade dedicados ao jornalismo, né? Primeiro, bem-vindo, obrigada por estar aqui dividindo a sua história, a sua jornada com a gente, Ananias. Muito obrigado, Maia Veloso, a alegria é toda minha. Satisfação estar aqui mais uma vez com você, você que sempre foi muito generosa, muito carinhosa comigo dentro do nosso trabalho jornalístico. Tive o prazer de participar de outros programas com a sua apresentação e hoje é uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez. Como foi que você foi parar na política? Você começou o jornalismo, foi a comunicação que te escolheu ou foi você que escolheu a comunicação? Porque o meu caso, por exemplo, eu não queria comunicação, foi a comunicação que me escolheu por uma circunstância. O seu caso foi como? Você sempre quis ser jornalista? Não, é interessante essa história porque no começo eu fui muito orientado pela minha mãe para ser advogado. Ela queria que eu fizesse direito. E aí eu tentei alguns vestibulares para advocacia, não consegui passar. Naquela época era muito restrito o curso, Sim. A competição, a concorrência era muito alta. E aí eu não consegui passar. A minha formação de base, ela é um pouco tumultuada, porque eu morei 7 anos fora do Piauí. Eu sou teresinense, sou nascido aqui, mas morei 7 anos em Boa Vista, Roraima, no extremo norte do país. Sim. A minha mãe, assim que se formou em biologia aqui na Universidade Federal do Piauí, ela, devido a poucas oportunidades aqui no Piauí, terminou indo para Boa Vista, Roraima, onde a irmã dela já morava lá, porque era casado com um militar, e o militar foi designado para lá. Aí ela disse, vem, porque aqui tem muitas oportunidades. E tinha? E tinha, minha mãe foi, iniciou estudando, lecionando no ensino público estadual lá, e depois surgiu um concurso para a Universidade Federal de Roraima. E aí ela fez o concurso e passou. Hoje é professora da Universidade Federal do Piauí. Quase que a gente perde você para Roraima, então, né? Pois é, aí eu passei esses 7 anos lá e a diferença da qualidade do ensino era muito alta, muito grande, né? E aí terminou que eu fiquei nivelado por baixo, digamos assim, nessa base educacional. E quando eu fui fazer o meu ensino médio, eu disse para minha mãe, olha, eu quero voltar para Teresina. E por que não? Porque eu estou sentindo de fato essa dificuldade. Aí eu voltei para Teresina para morar aqui na casa dos meus avós. 1 ano depois ela conseguiu a transferência da Universidade Federal e veio morar aqui em Teresina também. Aí você disse, mãe, mas não vai ser direito, não. Pois é, aí não consegui fazer o direito. E aí eu, pesquisando ali, eu disse, mãe, mas tem jornalismo. Eu acho legal, eu acho bacana. E ela resistente, não, você vai tentar direito até passar. E você fez federal? Eu fiz Santo Agostinho. Fez a faculdade de Santo Agostinho. Você, então, é de uma geração que foi formado pelo jornalismo já das universidades privadas, né? Já. O meu ensino já vem ali da Santo Agostinho, assim, o CEUT também tinha aberto. Muita gente um passou curso de jornalismo, por essas faculdades. E aí eu fui fazer jornalismo, meio assim, não era o que minha mãe queria, mas eu gostava e queria fazer. E uma tia minha me ajudou muito, a tia Carmesina, que também é professora da universidade, e disse, Célia, deixa ele fazer um curso bom, você vai ver. E a mamãe disse, esse menino nem fala, como que ele vai ser jornalista? Ela deve olhar agora e dizer, gente... É porque eu sempre fui muito tímido, né? Sim. Fora das câmeras, de fato, eu sou muito tímido. Mas aí o jornalismo me ajudou justamente a enfrentar isso. E aí
Eu fiz o curso de jornalismo, conheci a Lia no curso de jornalismo, tenho grandes amigos na profissão também dessa época. E aí, depois que eu estava ainda no curso, eu precisava me firmar profissionalmente, porque já estou fazendo o que eu quero, a mãe já deixou, agora eu preciso mostrar para ela que é viável profissionalmente. Sim. E aí eu fui atrás da minha vocação dentro do jornalismo. Foi quando eu encontrei o jornalismo político. E aí, você está no jornalismo político há quantos anos? E por que você começou com o jornalismo político? Porque o jornalismo político, o Piauí sempre teve tradição no jornalismo político. A gente olha para o jornalismo econômico, jornalismo cultural também muito bom, jornalismo esportivo muito bom. Mas a gente tem uma tradição no jornalismo político porque o piauiense ama política. Sim, né? Sem dúvida. Eu acho que se for fazer uma pesquisa nos estados do Brasil, quem mais consome informação relacionada a jornalismo político é o piauiense. Sem dúvida. É um segmento do jornalismo de ampla repercussão. Você falou aí do Jogo do Poder, e eu continuo no Jogo do Poder, e eu sou da primeira formação ainda, sim, quando nem sequer era Jogo do Poder. Porque, tradicionalmente, a gente já tinha ali um espaço. E mudou agora completamente, né? Completamente. O Jogo do Poder, hoje, ele Vocês fazem dominou, 3 horas só de política, né? Quase. Está quase 3 horas. Aí, quando você vai para o ar à noite, no Ciência Política... Mais 1h30. Então, você, tem dedicado quase 5 horas ao vivo só com política. Só com política. E aí tem também os comentários na Rádio Jornal, no programa da tarde. Tem o portal, tem toda a convergência digital que é feita, né? Então, a gente respira e vive política esse tempo todo, 24 horas. Como que você construiu as suas fontes? Como é a rotina de um jornalista político no Piauí que tem essa tradição de gostar de jornalismo político? Olha, não é fácil. A entrada no jornalismo político, depois eu trago uma reflexão sobre isso, de que desde sempre eu acompanhei a política, antes mesmo de ser jornalista. Eu lembro das manifestações do Fora Cola, aquilo sempre me chamava muito a atenção, eu era muito jovem, mas estava ligado naquilo. Na política piauiense, eu gostava de acompanhar os debates nas TVs, aquele momento da eleição, acompanhar os programas, assistir mesmo os programas eleitorais. Quando boa parte lá em casa desligavam a televisão, eu ia assistir porque eu gostava de ver. Então, na profissão, quando eu comecei a atuar, eu já vi de imediato que seria o meu caminho. E curioso que, tanto para cobrir a Assembleia, como para cobrir a Câmara de Teresina, que era no centro da capital, eu fazia questão de fazer isso todo dia. Eu tinha que estar nas casas, sobretudo no Legislativo, todos os dias. E aí eu me virava para estar lá, para poder acompanhar isso. E a construção dessas fontes, ela vem primeiro de um senso de responsabilidade que você tem, sim, com a informação. Porque ao publicizar, ao levar aquela notícia que muitas vezes vem de uma fonte que não quer ter o nome revelado, que às vezes... Ou então que tem segundas intenções, né? Que tem segundas intenções. E aí até a gente, eu acho que para vocês, até amadurecer quem é quem nesse jogo do poder, ter essa ciência política consolidada, né? Se erra e se acerta muito, né? Porque uma fonte fidedigna, ela precisa se mostrar, sim, né? Inclusive com um certo, embora eu acho que não tenha fonte independente, todo mundo que é fonte está plantando alguma coisa ali, né? Sempre tem um interesse, e o nosso objetivo é pegar aquela informação, saber que de fato ela tem um interesse e passar a confrontar ela com outras apurações. Então isso é um trabalho que não para. Agora é muito delicado, assim, porque assim, por exemplo, você já fez campanhas políticas, né? Já, eu tive a oportunidade de trabalhar uma vez em uma campanha política de Firmino Filho a governador do Piauí. Ele tinha acabado de sair da prefeitura de Teresina no ano de 2009, se eu não me engano.
Não sei, eu sei que o debate eu que fiz, porque quando começou a fazer jornalismo político, eu já era apresentadora de debate. A única mulher do Piauí, jornalista, a apresentar debates, é uma das poucas do Nordeste, e já estou fazendo isso há mais de 15 anos, na verdade, 18 anos. A nossa referência. Deixei de fazer o ano passado, porque fui encontrar minha filha e Eldson assumiu os debates da cidade, eu não estava aqui. Hoje é um momento crucial, muito tenso da eleição, então a pessoa precisa... Nessas horas vocês fogem e deixam comigo, né? Mas você cuida muito bem, porque de fato decide uma eleição muitas vezes. Então, eu trabalhava na apuração jornalística, como jornalista político, e recebi o convite da Drica Torres para ser assessor do Firmino numa campanha eleitoral para o governo. Isso te deixou experiente, certamente, mas te deixou vulnerável em algum momento? Deixou, com certeza. As pessoas terminam tentando identificar algum vínculo, né? Identificar alguma ligação. Naquele momento, para mim, foi importantíssimo, porque eu pude ver o outro lado. Eu estava dentro de uma campanha e vendo como as coisas se movimentam dentro de uma campanha. E aí eu cumpri aquele período de campanha, terminou, eu voltei para o jornalismo político. Mas eu já tinha aquela bagagem de sacar muitas coisas que só no front, como jornalista, eu não conseguiria. Engraçado que eu vou a algumas reuniões eventuais e sempre que eu estou em algum lugar, ou do Executivo ou do Legislativo, eu encontro com a Ananias. Quem rende mais notícia e melhores fontes, o Executivo ou o Legislativo? O Legislativo. Acho que pela própria condição dos parlamentares de falar, o parlamento vem do falar, né? Sim. Eles conseguem dialogar até de forma com maior frequência e também são mais acessíveis. O parlamento sempre rende mais. A Câmara e a Assembleia têm uma particularidade que é permitir que a gente esteja no plenário, próximo aos parlamentares, conversando, dialogando sobre o que está acontecendo ali e o que Você começa o seu dia, política. então, no Legislativo, Municipal e Estadual. A rotina é Câmara de Teresina, Assembleia Legislativa, Ainda bem que é tudo um lado do outro. Antes a Câmara era no centro. Sim. E antes as sessões na Câmara eram à tarde. Então a gente intercalava. Pela manhã ia para a Assembleia e à tarde ia para a Câmara. Agora as duas sessões são pela manhã e são lado a lado, então a gente consegue fazer uma apuração ali. O que não se deve fazer no jornalismo político, pela tua experiência de quase 20 anos nessa área? Olha, a gente viu alguns jornalistas, de fato, que fizeram carreira no jornalismo político nos últimos tempos, tomando um lado. Eu recebo muitas reações, muitos feedbacks de telespectadores, de leitores, de que, olha, eu gosto de você porque você é ponderado, você equilibra, você traz as versões, você está ali no meio, está ali no centro. E quando o jornalista político ele toma um lado, ele se descredencia como jornalista, tanto junto às fontes quanto ao público. Isso me leva a uma pergunta que é o seguinte: por que o jornalismo político, ou melhor, por que os políticos, a política partidária, não exatamente o jornalismo, mas por que a política partidária é quase que inversamente proporcional ou muito contrária, ou vai em outra direção quando a gente pensa em política pública? Porque a política partidária e a política pública, elas eram para andar juntas, né? Porque a política partidária deve servir à política pública. E a gente vê que é raro a discussão dentro da política pública, né? Que é a que serve à política partidária, de fato, né? Qual é a sua avaliação sobre isso? Elas são quase que antagônicas, né? Eu encontrei a palavra que eu queria. Hoje o que a gente vê dentro desse debate partidário é muito mais políticos que estão ali na função de representar o povo, de defender, abraçar, discutir, aprimorar as soluções dos problemas da população, ao invés de exercer essa função, muito mais no interesse pessoal. Sim, quase que 100%. Isso virou quase uma regra. É difícil a gente ver que o nosso sistema, que ele precisa de fato
nessa ligação entre os interesses da população com o que o poder público é capaz de executar, os políticos, parlamentares, sobretudo, têm essa função. Hoje o que a gente vê é um interesse pessoal, o interesse de grupos, muitas vezes políticos muito estreitos. Isso é uma crítica a todo o nosso sistema eleitoral, não é a um político ou a outro. A gente precisa ter, Maia, partidos políticos fortes. E aí, o que a gente tem hoje? Muitos partidos com donos, no Brasil, no Piauí, em Teresina. Essa é a regra e a gente precisa ter, dentro desses partidos políticos fortes, amparados também em instituições fortes. E, além disso, em políticos que estejam mais ligados e conectados com essas pautas públicas, não com pautas e interesses pessoais. E quando a gente pensa política, eu acho que é interessante o jornalismo político, porque, por exemplo, vocês também precisam ser mediadores e curadores de conteúdos e de interesses na medida em que defina a política. Aí você tem que pensar os órgãos de controle externo, né? Tem que pensar as políticas públicas. Porque, no final das contas, se eles não estão comprometidos com isso, isso não nos leva a também não sermos comprometidos com isso, ao contrário, né? E aí eu estava vendo a questão da fragmentação política de 2023 e eu encontrei norteadores que são coisas que vocês abordam. A questão das instituições precisarem ser repensadas, porque no final das contas são as instituições que validam essa forma de poder ou essa forma de gestão ou essa forma tanto no executivo como no legislativo e no judiciário. Aumentos de conflitos geopolíticos. Eu acho que tem uma nova desordem política mundial que entrou com a internet, que intangibilizou algumas coisas e que tornou mais caótico isso, que para quem está dentro parece que tem uma clareza, mas quem olha de fora, olha de uma forma abismado, entendeu? Assim, com o que está acontecendo. E isso, Ananias, passo já para você, se reflete em todos os níveis políticos, desde os rincões, a cidade mais simples, as capitais, a países da dimensão do Brasil, a outros continentes. É quase que um jeito torto ou estranho ou curioso, para ser amena, de fazer política. Hoje a gente está vendo que o cenário está sacudido, está bagunçado. É como se estivesse ali um ordenamento já vigorando há certo tempo e hoje o cenário está bagunçado. Isso tem muito a ver com essa ascensão da extrema-direita no mundo. No Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, isso termina fazendo com que o que a gente estava ali num cenário onde ele era equilibrado, ele passa a ser um ambiente conturbado, o que mostra desafio para as democracias do país diante desse cenário. No Brasil, a gente sofreu uma tentativa de golpe no 8 de janeiro. Por que o golpe não deu certo? Porque as instituições se mostraram capazes de reagir a esse golpe. Eu estava, inclusive, viajando no dia e parei e fiquei grudado no noticiário para ver o que estava acontecendo e acompanhar o desdobramento daquilo. E o momento onde os chefes dos poderes, e a gente vê o presidente Lula, os ministros do STF, eles saem caminhando ali pela esplanada. É inacreditável, né? Parecia um filme. Pois de fato parecia uma cena de um filme. Agora, aquele simbolismo... Embora a gente já tenha visto essa cena no Brasil, porque a gente já viveu uma ditadura. Exato. Né? Agora, essa cena terminou mostrando o quê? A coesão, a força das instituições para fazer frente a uma tentativa de golpe. E aí, depois disso, com as investigações avançando, a identificação não só dos executores, mas toda a Polícia Federal acompanhando também financiadores, planejadores, incentivadores de tudo aquilo, terminou fazendo com que a gente reafirmasse a nossa confiança nas instituições. Agora, de fato, o ambiente continua conturbado. A gente continua vendo absurdos no dia a dia, coisas que, meu Deus do céu, como isso é possível? Parlamentares, pessoas eleitas dentro do espectro democrático, que no exercício do mandato
passam a ter discursos, falas que muitas vezes se transformam em ações contra a própria democracia. Pouco tempo, uma deputada disse que o cano de uma arma, todos são iguais diante do cano de uma arma. Então, isso mostra uma tentativa de um discurso de substituir a democracia por uma ação violenta. Eu acho temeroso porque, assim, vocês nessa área do jornalismo político, primeiro que eu acho que é uma área importantíssima da comunicação e do jornalismo, porque vocês terminam sendo porta-vozes das coisas, das notícias. E o senso crítico e essa análise que você está fazendo e a capacidade de continuar analisando em função do bem maior, em função de estar do lado do cidadão, ela também é uma linha tênue, né? Ela também exige sempre esse equilíbrio, essa maturidade, essa experiência. Por isso que eu acho que o jornalismo político ele é muito forte, entendeu? E por isso que eu acho que as pessoas, principalmente no Piauí, são muito apaixonadas por isso. Eleições de 2023. Quem é que vai ser o prefeito de Teresina, das principais cidades do país? Bota a bola aí. De cristal. Olha, essa é a pergunta que eu mais escuto, e vou escutar muito até o dia da eleição, viu? É impressionante como as pessoas se envolvem, as pessoas gostam. Eu mando muito para Arimateia, dia tal, nós estamos na data tal, 3 horas da tarde. Quem é que vai ganhar a eleição? Ele disse, olha, hoje... É interessante. Agora, agora respondendo de forma objetiva, eu vou trazer para você que Teresina vai ser... É impressionante essa capacidade de cada eleição superar a outra, né? Na eleição passada a gente dizia, olha, essa vai ser uma eleição diferente. Uma eleição impactada com a pandemia, o Firmino concluindo um ciclo, um nome novo já lançado há algum tempo, novo entre aspas, que é o prefeito Dr. Pessoa, a base do governo... A renovação, percentual de renovação maior, né, que vocês sempre ressaltam. A base do então governador Rafael Fonteles, com vários candidatos, aí tinha Fábio Novo, tinha Fábio Abreu. Essa eleição vai ser boa, vai ser diferente. Vocês achavam que estava a análise toda dominada, né? Mas ainda tem a próxima eleição, então uma eleição sempre supera a outra. Sim. Qual foi o fato da eleição passada? Todos! É que Teresina resolveu fazer uma mudança. Vinha de uma sequência de gestões do PSDB, liderada por Firmino Filho, e ele alternando ali com Silvio Mendes, o comando da cidade. E aí, depois resolveu mudar com relação, elegendo Dr. Pessoa. Eu lembrei de Piripiri. A família do meu pai é de lá, eu sempre acompanhei política e sempre via a eleição de Piripiri. Sim. Com o Luiz Menezes sendo eleito e reeleito. E aí, uma época lá quiseram trocar, aí elegeram o Dr. Pinto. Aí depois, o Dr. Luiz Menezes voltou. Ou seja, às vezes a população troca... Um revezamento. E outra coisa, quer voltar. É uma dificuldade de termos novas opções, né? Assim, nomes novos. E os que aparecem novos... Não refletem exatamente um novo jeito de fazer política. Às vezes não é porque é o melhor, né? Não é só um nome novo, mas isso na prática não supera as expectativas ou não atende às expectativas em relação a ser novo também no sentido de gestão, né? Não, a gente uma caixinha de surpresa. A gente não tem um outsider para apresentar na eleição. Não. Isso foi até ensaiado no pleito passado, porque tinha um movimento nacional disso, de trazer um outsider, mas aqui no Piauí, na política teresinense. Mas eu acho muito interessante a forma como vocês dão a cobertura, porque primeiro que vocês têm muita fonte, segundo que vocês têm muita audiência. E a audiência, ela termina legitimando vocês terem a capacidade, o poder e o compromisso de dar a notícia em primeira mão para validar o privilégio de ter essa audiência gigante e, ao mesmo tempo, vocês têm um jogo de cintura que as informações vão chegando para vocês e o cenário vai mudando e vocês já vão atualizando, às vezes até. É quase uma predição, né? Eu acho que aquela cobertura. A maior exigência dessa cobertura no jogo do poder, no Ciência Política, é essa. Que é o quê? Tá atento à nossa audiência que vai nos dar apuração na hora. Eu preciso estar ligado no programa,
no que está acontecendo no programa, no que está sendo debatido no programa e está ligado aqui no celular. Porque a informação ela chega na hora. E você começou a fazer antes de ter isso, né? Sim. É bom ser parte, gente, dessa geração. A maturidade traz isso porque, assim, primeiro que a gente desenvolve, vocês desenvolveram uma forma de cobrir que tinha uma dinâmica diferente. Hoje em dia, vocês falando ao mesmo tempo para um portal, para uma TV, para o Brasil inteiro, cobrindo o Piauí, cobrindo o Brasil, dando a repercussão da eleição fora do Brasil, e para a internet, e para as rádios, e para tudo, gente, não dá para tangibilizar o resultado. Tem que estar muito bem nesse dia, para, tipo, você não se confundir, porque é uma informação diferente ali e antecipar as coisas. Antecipar é muito fantástico o jeito que vocês fazem, né? E trazem graça, humor, né? Como é que vocês conseguem com tanta graça ali no meio daquela confusão? É humor demais. A política, ela é essencialmente um assunto muito denso, muito pesado. E vocês trazem leveza, aí, né? Precisa ter essa interação, porque é o que traz a leveza. Poxa, a gente fica ali mais de 2 horas no ar. Se a gente não der essa quebrada, a gente não vai conseguir manter a audiência, não vai conseguir ter esse vínculo com quem está acompanhando a gente. O cara vai achar chato. Agora, olha, eu vou dizer uma coisa. Ser vizinha do Ananias e da Lia Ribeiro e da Lia Formiga... Gente, eles só devem falar em notícia o dia todo. Não, ainda bem que a Lia são bolos, meu bolo é um sucesso, é gastronomia. Porque já pensou se os dois fossem do jornal? Coitado dessas crianças, gente, os filhos dele. Vocês têm 2 meninas lindas, né? 2 meninas, a Ana Lee, de 14 anos, e a Maria Luísa, de 7. Será que vão ser jornalistas também? Olha, a mais velha já disse que não. Já tem um caminho aí, vai fazer medicina. Agora, a mais nova, se você acompanhar ela no estúdio, a desenvoltura é para isso. Não sei também se ela vai fica levando para o estúdio, né? Há outras curiosidades. Você é corintiano? Como assim, gente? Sou corintiano, junto com o Cleiton. Nada contra os corintianos, viu? Ainda mais agora. Sou corintiano e foi uma alegria muito grande. Eu fui para São Paulo com as meninas, levei as duas no estádio do Corinthians, a gente fez um tour. Elas torcem junto comigo, tem a camisa, assiste o jogo junto comigo. A mãe aqui não gosta. Mas... eu não sabia dessa história do Cleiton ser corintiano, não. Olha, a nossa relação vai mudar a partir de hoje, profissional. Eu digo isso, mas porque, assim, tipo assim, todo mundo fala, eu sou flamenguista, porque assim, minha família inteira, meu pai, todo mundo é flamenguista. Então você vai crescendo naquele ambiente e você não se rebela, né? Porque eu até escolhi as coisas às quais eu gostaria de me rebelar. E futebol definitivamente não estava entre elas. Então, para mim... Mas eu gosto de futebol. Aliás, o Brasil está batendo um bolão, né, no futebol brasileiro, no futebol feminino. Ananias, ficou todo mundo muito enciumado na TV, porque quando a gente falou que ia entrevistar você, a gente recebeu um texto, José Osmando apresentando você. A gente falou assim, gente, como assim? Todo mundo agora vai querer... Gente, dá para tu levar, eu vou te mandar o texto, e você vai... Tipo assim, se você escrever um livro um dia, usa como prefácio. O Ananias é uma geração, lembro no ano tal, José Osmando sendo José Osmando, né? Texto brilhante. Lembro no ano tal, em que ele veio para Meio Norte, aquele garoto, e a gente via que ele tinha talento, que ele precisava de oportunidade. Aí ele narra a primeira vez sua ao vivo, ele narra, diz quem você é. Que maravilha. Gente, olha, eu digo, minha gente, o Ananias é perfeito. Digo, gente, todo mundo vai querer que o José Osmando, nosso eterno diretor de jornalismo, nunca vai deixar de ser, né? José Osmando de Araújo Lima. A generosidade do Osmando aqui é muito mas grande. Muito bacana, o que prova que você é muito querido. Ananias, tem alguma coisa que você fez do jornalismo político que você se arrependeu? Eu pergunto essas coisas porque são coisas, às vezes, que a gente quer contar e não tem oportunidade. Ou que você teria feito de outra forma, ou um fato marcante no jornalismo político para você, bom ou ruim, marcante é marcante, né? Não interessa. Eu acredito que eu não me arrependi até hoje de nada que eu fiz, porque sempre que eu busco publicar, veicular, dar uma informação na área do jornalismo político, sobretudo, eu me cerco, trabalho com redundância. Exceto nas apurações
que acontecem ali na hora. Porque não dá que a gente tempo. estava contando, porque não dá tempo. Às vezes eu ainda encaminho para alguém para buscar uma segunda opinião, fazer uma apuração. Enquanto está apurando, mais. a fato vem. Mas eu sempre trabalhei muito com redundância. Então, eu nunca, não tem um fato assim que eu me arrependa de ter noticiado, de ter feito. E teve que ter que corrigir, né? E ter que corrigir. Não me arrependo. Agora, os momentos marcantes são muitos. E, sobretudo, coberturas de resultados de eleição. Achei o último agora, a eleição. Foi um show. Eu estive apresentando, conduzindo um timaço, uma grande equipe, e tinha toda aquela adrenalina da cobertura em tempo real da apuração, tanto no primeiro quanto no segundo turno, que foram eleições muito acirradas. Para o governo do Estado, Rafael ganhou com uma margem considerável, uma margem alta. Agora, para o Senado, foi uma disputa acirrada ali do Wellington com o Joel. No segundo turno, aí nem se fala quanto foi acirrado, menos de 1% a diferença entre os candidatos. Então, essa última eleição, na condução desse processo... Entra como um marco, né? Entra como um marco. Dessa carreira jornalística que está no começo ainda, mas já tem esses momentos bem marcantes. Sem dúvida. Ananias, muito obrigada pela entrevista. Já acabou? Já mais de 30 minutos. Que bacana, foi muito bom. Você tem um Ciência Política, mas aqui a gente tem um tempo mais generoso. A gente gosta de contar história. Storytelling é a nossa praia total, o tempo mais generoso da televisão brasileira. Eu que lhe agradeço muito, Maia Muito Veloso. Obrigada, parabéns pelo trabalho. Foi tão bom que passou muito rápido, mas eu fico muito feliz. Lhe agradeço demais. Sei do carinho que você tem por mim e é recíproco. Eu queria ter contado que sempre tive você como referência no jornalismo, acompanhando desde sempre. E mais uma vez, parabéns pelo programa, sou um telespectador. Eu saio do Ciência Política, eu vou para casa, ele ficou no horário, TV. Ele ficou na exibição do horário, do antigo horário do Falando Nisso, né? E eu achei que foi perfeito ali aquele horário para você, até para poder dar condições a você de fazer as entregas que você precisa fazer, né? Ainda mais faz um balanço do dia e faz uma projeção do dia seguinte. Então, o Ciência Política ele já é outra pegada. Acho que vocês fazem uma parte que é analítica, que é interessante. Sim. Porque assim, eu acho que no Jogo do Poder, ele é um game mesmo. É mais a informação ali. Ele é um game, né? Vocês estão jogando ali o tempo todo, né? É literalmente um game. Depois do Ciência Política, eu vou para casa, sigo na Rede Meio Norte assistindo Falando Nisso. Parabéns pelo programa. Temporada tá show. Obrigada. Olha, a gente vai para um breve intervalo comercial. Já eu estou de volta. A gente ainda tem dados que falam, giro, muitos recados para você. Não sai daí porque ainda tem muito conteúdo. Eu volto em 2 minutos. Até já.